O nome do livro é Retorno, mas se me fosse dada a liberdade de escolher o título, eu com certeza colocaria A Volta dos que Não Foram. Salve galera, eu sou o Dan Falter e hoje eu vou falar para vocês sobre um dos meus projetos aí na área de literatura, que é a tradução. Caso vocês não saibam, além de escritor amador, eu também sou um tradutor amador. Infelizmente, eu ainda não sou um profissional, mas eu estou trabalhando ali com a BabelCube. A BabelCube é um serviço que junta tradutores e escritores. Então, se você tem um livro escrito em espanhol, por exemplo, e você quer publicar em inglês, italiano, português, etc., você coloca seu livro lá na plataforma e tradutores vão fazer esse serviço para você. Assim, depois que o livro ficar pronto e for vendido, o lucro é dividido entre escritores, tradutores e a plataforma. E foi assim que eu cheguei ao livro Returning, do escritor norte-americano J.T. McDaniel. Returning, que ficou aqui no Brasil e em língua portuguesa em geral como Retorno, é uma ficção científica clássica. Ou seja, é um livro que vai lidar ali com conceitos avançados de ciência, mas nesse caso aqui eu diria para vocês que não é uma ficção científica hard. Ficção científica hard é aquela onde conceitos científicos são muito precisos e você basicamente precisa ser um cientista ou entender um pouquinho da ciência tratada ali para conseguir entender. Não é o caso aqui, já que esse livro começa assim como uma ficção científica e ele nos faz pensar inclusive que ele vai ser uma space opera. Já que nós temos aqui naves espaciais e saltos que vão nos fazer lembrar ali de Star Wars, Star Trek, por exemplo, mas você vai ver que isso é apenas um pano de fundo, já que o grosso dessa história é uma trama muito mais política do que de ficção científica. E a nossa história começa no planeta Barzak, onde a capitã Homiwero e a tripulação da sua nave Warrior, juntamente com outras duas naves, vai fazer algo ali muito especial. Eles vão explorar o universo, só que eles vão fazer isso através de um salto espacial. E esse salto, como é explicado aqui no livro, ele não é um salto apenas no espaço, ele é um salto também no tempo. Isso significa que assim que eles forem embora e fizerem esse salto, todo mundo que eles conheceram, tudo que eles tinham ali, suas casas, suas famílias, seus pets, etc., não vão existir por muito tempo, já que esse salto leva eles, de certa forma, para o futuro. E antes que eu continue, eu preciso dizer para vocês que eu vou, a partir de agora, dar alguns spoilers para poder explicar como essa história funciona. E eu vou dar sim um grande spoiler que praticamente explica a coisa toda. Então se você é sensível a spoilers, talvez seja esse o momento de você sair daqui e ir lá procurar o livro. Eu vou deixar aqui embaixo o link, caso vocês tenham curiosidade e queiram comprar essa obra. Lembrando que cada vez que você compra uma obra traduzida por mim, você está me ajudando, já que eu recebo uma partezinha do lucro de cada venda. Então, se você quer me ajudar, faz o download do livro lá, faz sua leitura, depois me diz o que você achou. E se você continua comigo, lembre-se de dar aquele joinha e de se inscrever no canal, já que isso é muito importante para mim. Eu tenho ali a minha meta de chegar aos 1000 inscritos, conto com a sua ajuda para isso. Voltando então ao nosso livro, a gente se coloca de repente na Terra. Sim, no nosso planeta, porque nós vamos acompanhar aqui, primeiramente, um grupo de políticos. Um grupo de políticos que está ali imensamente ligado a um governo teocrático. Essa parte do livro me lembrou muito da obra Handmaid's Tale, o conto da Aya, da Margaret Atwood. Hoje nós temos ali os Estados Unidos dominado por um governo teocrático que acaba com a liberdade das pessoas, coisa que o americano costuma valorizar muito. Essa parte do livro vai lembrar muito isso, já que nós temos aqui um governo teocrático que vai contra o resto do mundo. O mundo é muito mais libertário, enquanto esse Estados Unidos aqui do livro é muito mais conservador. E por aqui você talvez já perceba qual é o rumo que essa história vai tomando, já que de repente nós temos ali uma cientista que capta alguns sinais de rádio.
esses sinais de rádio parecem estar vindo do espaço. E esses sinais também são captados por uma menina que opera um rádio amador. A Sarah, ela é uma adolescente lá dos Estados Unidos e ela também capta esse sinal. Ela não apenas capta, como ela também responde. A partir daí, nós temos a chegada da nave Warrior ao nosso planeta de hoje. E aqui, como eu disse para vocês, está o grande spoiler dessa história, já que a Terra de hoje é o planeta Barzak. Então, segundo essa história, o nosso planeta já foi muito tecnológico lá no passado. Tão tecnológico a ponto de enviar naves para explorar o universo. E é por isso que o nome do livro é Retorno, já que essa tripulação acaba retornando para casa. Mas qual é a casa que eles acabam encontrando? O nosso mundo ali, todo dividido, com nações, com uma política muito mais complicada do que aquela que eles deixaram para trás. E a partir daí nós vamos ter, como eu disse para vocês, muito pouca ficção científica e muita política. E o autor vai deixar bem claro qual é o lado que ele escolheu aqui, já que ele vai basicamente criticar a direita conservadora dos Estados Unidos. Então ele vai falar, por exemplo, sobre a política de fronteiras, onde os Estados Unidos ali não gosta muito de receber imigrantes. Esse é um assunto muito polêmico. Ele vai falar ali sobre armas, mas o que ele vai levar mais a fundo é essa parte da religião. Como vocês sabem, a religião e a direita costumam estar associadas, embora essa não seja uma associação obrigatória. Existem pessoas de religiões diversas que não são de direita, e existem pessoas diversas de direita que não são religiosas. Mas o pessoal gosta de criar ali um estereótipo, e o estereótipo normalmente é isso. É uma pessoa religiosa que ficou cega pela sua religião e que não acredita nas provas científicas e coisas do tipo. É essa a crítica que o autor vai fazer aqui. Então fica o alerta. Se a sua posição política é a favor, é de um espectro um pouquinho mais de direita, pode ser que você fique um pouco incomodado com essa leitura. Se você é de uma posição política um pouco mais de centro, um pouco mais de esquerda, você vai conseguir fazer essa leitura de forma mais tranquila, sem se sentir ali ofendido pelo que o autor fez. É a opinião pessoal dele, ele colocou isso no livro. Claro que aqui ele usa um governo que sim, a gente pode chamar de extrema-direita, já que esse governo vai fazer de tudo para calar essas pessoas que estão chegando, porque a chegada deles vai causar uma enorme complicação. E eu explico para vocês. Esse governo se baseia numa teoria criacionista, a teoria de que existe um Deus, esse Deus criou o mundo, assim como diz na Bíblia cristã. E esse Deus teria feito isso há um tempo, ali há 6.000 anos, 7.000 anos mais ou menos, que é o tempo descrito ali na Bíblia. Vocês me perdoem caso a quantidade de anos não esteja perfeita, já que eu não sou uma pessoa muito conhecedora dessa área. Porém, a chegada dessa nave vai mostrar para o pessoal desse mundo que ou esse mundo foi criado há muito mais tempo, ou essa história de criacionismo estaria incorreta. Mas, de qualquer forma, ela estaria, no mínimo, errada em relação aos anos. E isso jogaria por terra tudo que esse governo construiu, toda a, segundo o livro, narrativa construída por esse governo. Então, por isso, esse governo vai fazer de tudo para destruir esse pessoal, para calá-los. Então nós vamos ter aqui ataques terroristas, campos de concentração e até um ataque com mísseis. Como eu falei para vocês, Retorno é um livro que começa como uma ficção científica e que tem sim muitos itens desse estilo. Então espere aqui por descrições de naves, uniformes e patentes militares e coisas bastante aprofundadas, mas também espere isso da parte política. Então é um livro onde não acontece muita coisa, já que o autor precisa explicar o tempo todo o que está acontecendo. Então é uma obra que vai ali dividir opiniões. Como eu precisei fazer a tradução, é lógico que eu li esse livro com muito cuidado. E passando aqui para a minha nota técnica, o que eu tenho a dizer é que é um livro muito bem escrito. Quando a gente pega livros para ver aqui do Brasil, de autores novos, de autores
de certa forma amadores, como é o caso aqui do J.T. McDaniel, a gente encontra amadorismo, a gente encontra muitos erros, a gente encontra textos que precisavam ter sido mais editados e assim por diante. Não é o que acontece aqui. A gente pega um texto que está prontinho. Eu não sei se esse texto passou por várias revisões e copydesks e por aí vai, mas o que eu posso dizer para vocês é que está muito bem escrito. Dentro da proposta que ele quis, ele sabia o que estava fazendo. Porém, eu diria para vocês que dava para dar uma enxugada em algumas horas e que dava para incluir um pouco mais de ação. Então, a nota técnica que eu vou dar para essa obra é nota 4. Passando para a minha nota pessoal, devo dizer para vocês que a minha experiência de leitura foi mediana. No começo do livro, onde a gente tem ali a esperança de que essa obra é uma ficção científica, o autor perde muito tempo detalhando tudo. Então ele explica com muitos detalhes, com muitas minúcias, algumas coisas que deixam a coisa um pouco arrastada. Como eu falei para vocês, os uniformes são descritos, então você consegue ver cada insígnia, cada patente, cada chapéu, que tipo de tecido, que cor. Isso é muito bem feito, como eu disse, mas acaba ficando um pouco chato. Mas eu diria que a coisa descamba realmente um pouquinho na parte política, onde o autor deixou muito clara a opinião dele. E isso acabou deixando as coisas um pouco propagandísticas. Eu gosto bastante de obras que conseguem colocar coisas políticas, eu não sou contra, mas eu gosto de obras onde as metáforas são mais usadas, onde você consegue enquadrar aquilo que está sendo dito em ambos os lados. Aqui o autor claramente escolhe um lado. Então, várias das escolhas que ele faz, como por exemplo, toda a tripulação da nave, pelo menos a cadeia de comando dessa nave, é toda feminina. Então ele coloca ali aquela galera das antigas, super desenvolvida, praticamente liderada ali por um time feminino. E, inclusive, as pessoas aqui no nosso planeta, que também têm essas atitudes mais positivas, são, em geral, mulheres. E ele coloca praticamente todos os vilões como homens. Então faltou ali um equilíbrio. Era mais legal se ele tivesse colocado tanto mulheres bacanas quanto homens bacanas. Mulheres não tão bacanas e homens não tão bacanas. Mas não, ali para conseguir um certo confete, parece que ele resolveu levar as coisas para esse lado. E a gente que percebe como as coisas são feitas, que tem ali um olhar um pouquinho mais técnico, nota essas coisas. Então a minha experiência de leitura acabou sendo prejudicada por notar o quanto ele tentava ali fazer uma propaganda daquilo em que ele acredita. Ele pode acreditar naquilo que ele quiser, mas o fato dele fazer essa propaganda deixa as coisas um pouquinho irritantes. Não é uma obra ruim, é uma obra muito bem feita, mas prejudicou um pouquinho da minha experiência. E por isso a minha nota pessoal foi nota 3. Retorno é um livro bastante interessante que vai discutir ali aspectos políticos da nossa sociedade atual, usando a ficção científica como fundo. Não é o melhor livro que você vai ler na sua vida, mas é uma oportunidade que você pode dar a um novo autor que você ainda não conhece e a um tradutor que está começando. Então, se você quiser ter uma chance para esse livro, a nota total dele foi 3,5. Lembrando que eu vou deixar links aqui embaixo para você baixar e ler o seu. Fazendo isso, parte dos lucros são revertidas para mim. E claro, quero saber de vocês que já fizeram a leitura, o que vocês acharam da minha tradução. Comentem aí embaixo, a tradução ficou legal? Lembrando que eu leio todos os comentários, respondo sempre que possível. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.